Graça e paz a todos os irmãos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da Santa Palavra de Deus, nosso Pai. Então nós vamos hoje estudar a Palavra de Deus, um tema que eu ministrei ontem e que gostaria de ministrar hoje de novo. Ontem eu ministrei presencial e hoje eu gostaria de falar com vocês de forma online, ao vivo. Então Deus abençoe a todos e a todas. Deixa eu ver isso aqui. E aquilo que eu ministrei ontem, como estudo, hoje eu quero compartilhar com todos vocês. Então hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos dos súditos do rei. Os relacionamentos, a paz do Senhor, meu querido, amado irmão, irmão Marcos, Deus abençoe, irmão Marcos. Então hoje nós vamos começar capítulo 7, versículos de 1 a 6 do Evangelho de Mateus. Capítulo 7, Evangelho de Mateus, de 1 a 6. Então hoje nós vamos ministrar o ensino que eu ministrei ontem na escola bíblica. Então nós vamos ministrar hoje, começar hoje, o ensino de ontem na escola bíblica. Então diz assim, Mateus capítulo 7, do 1 ao 6. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então hoje nós vamos estudar sobre os relacionamentos dos súditos do rei. Quando Jesus ele diz para nós não julgarmos, nós temos que entender o que ele realmente estava querendo dizer com não julgar. Ele não, nós vamos em primeiro lugar tentar dizer o que ele não estava dizendo. Quando Jesus disse para nós não julgarmos, ele não estava dizendo que a gente não observasse se uma pessoa está ensinando certo ou errado a palavra de Deus. Ele, Fabiano, Deus abençoe, Mateus 7:1. Quando Jesus falou para a gente não julgar, ele estava dizendo
que ele não estava querendo dizer, nós primeiro estamos falando do que Jesus não estava dizendo, ele não estava querendo dizer que nós não podemos disciplinar uma pessoa que vive errado. Quando Jesus falou para não julgar, ele estava dizendo, o verbo crino, que é o verbo julgar, ele vai aparecer aqui muitas vezes, e esse verbo tem uma gama de sentidos imensa. Mas no presente texto, ele tem o sentido de censurar, de criticar, de um juízo emitido por nós de forma indevida, que não ajuda, que não abençoa, que não traz a pessoa ao arrependimento. E o pano de fundo é que a cultura em que Jesus estava inserido e seus discípulos era uma cultura regida pelos fariseus. E os fariseus, eles eram escrupulosos em extremo. Então os fariseus viviam criticando as pessoas que não andavam segundo eles. Então quando você entrava para o farisaísmo, você vivia uma vida cheia de regulamentos. Então eles eram altamente críticos e ácidos. E aí Jesus, sabendo que nós do reino somos uma comunidade, ele diz para não julgar. Mas, se você observar, nós vamos precisar exercer o senso crítico, o juízo, para distinguir o porco do cão, para distinguir o verdadeiro profeta e o falso profeta, que tem no mesmo texto. Então, quando Jesus diz para não julgar, ele está dizendo para que a gente, numa palavra bem simples, cuide da sua vida. Então nós vamos ver que Jesus vai falar de dois tipos de relacionamentos. O relacionamento interno com os irmãos e o relacionamento externo com os ímpios. Então, o relacionamento com os irmãos. Então esta é a aula que eu dei ontem, da EBD, e que estou compartilhando com vocês hoje. Por que Jesus disse para nós não julgarmos? Em primeiro lugar, porque o único capaz de julgar é Deus. O juízo, o julgamento é uma prerrogativa de Deus. Então, quando eu julgo uma pessoa, quando eu me acho no direito de dizer que ela está errada e que eu a condeno e censuro, e esta censura é sempre crítica, ácida e destrutiva, quando eu quero fazer isso, além de fazer de forma errada, eu estou fazendo uma usurpação do lugar de Deus. Eu estou me pondo acima dos outros, dizendo que todo mundo está abaixo de mim e que eu tenho direito de julgar. E esse direito de julgar pertence a Deus. Então Jesus disse, não julgueis. E quando ele diz o não julgueis, esse advérbio de negação, não, no grego tem duas maneiras. Tem um mais leve, que é o. E tem um que é assim, não mesmo, é o me. E é o que Jesus usa aqui.
não julgueis. Por quê? Porque julgar o outro é uma prerrogativa de gente perfeita. E só há um que é perfeito, é Deus. Todos nós temos defeitos. Então, quando eu julgo o defeito do outro, é como se eu não tivesse defeito. Então, me ponho acima dele. E o que aparenta é que eu não tenho defeito. Então, por isso, só Deus pode julgar, porque só Deus, além de conhecer todos os fatos, é o único que não tem defeitos. O julgamento, eu me considero superior ao outro. Quando eu emito um julgamento, eu assumo um patamar, eu me excluo e acho-me no direito de sentar no trono e dizer que fulano, beltrano, ciclano estão errados. E direito de condená-los e de criticar a sua conduta. Então Jesus disse, não assumam esse papel. Não vá por esse caminho, não se considere superior. E é por isso que nas epístolas, Paulo vai sempre dizer, considerai o seu irmão como superior a você. O John Stott, ele diz que julgar o outro é querer brincar de Deus. O Hillel, que era um rabino judeu, ele dizia assim, não julguem a ninguém até não ter conhecido a sua situação e circunstâncias. O julgamento feito por nós é uma crítica ácida e destrutiva. Não julgueis, diz Jesus, no item C. Veja que nós estamos fazendo uma espécie de exegese do texto, que eu estou escrevendo um livro sobre o Sermão do Monte. Olha o que significa o verbo crino. Julgar, hábito de censura, crítica amarga e injusta. Então é esse tipo de crítica que Jesus está se referindo. O julgamento verdadeiro só Deus pode fazê-lo, porque só Ele conhece todos os fatos. Então quando Jesus diz assim, não julgueis, irmã Rita, capítulo 7, versículo de 1 a 6, os relacionamentos do cristão, dos súditos do reino. Quando Jesus diz não julgueis, só Deus pode fazer. Por quê? Num juízo, para que um juiz possa emitir, falando secularmente, um juízo justo, ele tem que conhecer todos os fatos. Ele tem que conhecer como a pessoa estava, como o outro agiu, como foi a reação, quando, em que momento, o que se passava na sua cabeça, se ele estava doente ou não, se aquilo era de agora ou de muito tempo, quem mexeu com quem. Então ele tem que ter em mãos, que é o que se chama de autos, nos autos do processo, tudo. E eu e você não temos. Eu e você não sabemos se aquele marido que briga com a mulher, se a mulher o inferniza, se ele tem problemas psicológicos. Quem é quem? Nós não sabemos quem é quem. Nós sabemos o que a gente vê. Então Jesus disse, não julgue, porque eu e você não sabemos todos os detalhes. Só Deus pode emitir um juízo perfeito, porque Deus conhece qual era o estado da pessoa.
como é que estava seu coração, quem estava implicando com quem está certo, quem está errado, quem vinha por baixo do pano, sempre se fazendo de vítima. Então eu e você não podemos fazer um juízo porque a gente não sabe disso. A gente está limitado ao que vê, ao que ouve, certo? E ao que chega ao nosso conhecimento. Então é uma coisa limitadíssima, porque a maneira como nós vemos nem sempre é a maneira real. Aquilo que nos chega ao ouvido nem sempre chega da maneira que realmente aconteceu. E o nosso conhecimento, ele é limitadíssimo. Mas Deus não. Então eu coloquei aqui, não julgueis. O nosso julgamento tem dois lados. Eu botei o de Deus e o nosso. Temos uma natureza corrompida pelo pecado, por isso nossos critérios não são infalíveis. Segundo, o que conhecemos, vemos e ouvimos são ínfimos e imensamente limitados. Agora vamos ver o que eu coloquei sobre Deus. Também tem dois lados. Sua natureza é inteiramente santa e justa. Então sempre que Deus vai julgar, porque eu e você, quando a gente vê duas pessoas cometendo um erro, aquilo que a gente imagina ser errado, mas nós somos parciais. É da nossa natureza. Um é um grande amigo nosso. O outro é alguém que tentou ferrar com a nossa vida. É alguém que vive infernizando a nossa vida. Então a nossa tendência é abrandar, desculpar aquele que é nosso amigo e multiplicar, aumentar o erro do outro, sendo que os dois erraram do mesmo jeito. Agora Deus, como sua natureza é inteiramente santa, então ele julga tanto o crente como o descrente. Como Jesus disse que o Pai faz com que o seu sol venha sobre justos e injustos e a sua chuva desça também. O sol resplandeça e a chuva desça. Então, o que acontece? A natureza de Deus é santa. Então Deus é o único que pode julgar com imparcialidade e justiça. E o seu conhecimento é total e ilimitado. Então Deus conhece todos os fatos. Então quando alguém erra, Deus sabe se ele errou de propósito. Deus sabe se esta pessoa estava mal na vida. Se essa pessoa tinha transtornos psicológicos, se essa pessoa vem acumulando coisas há muito tempo e um dia ela explodiu, se essa pessoa era perversa, se ela planejou, se ela não planejou, quais foram as circunstâncias, se foi algo de momento ou se foi algo de muito tempo. Então Deus conhece todas as circunstâncias, por isso só Ele pode julgar, eu não. Eu não posso emitir juízo sobre a vida dos outros, eu tenho que cuidar da minha. E aí o juízo é inclusivo e não exclusivo. Jesus diz assim, para que não sejais julgados. Então, o que é inclusivo? Significa o seguinte, quando eu julgo alguém, quando eu emito uma crítica, uma censura, um juízo sobre alguém, eu também me incluo. É tanto que chegue para a esposa, para um amigo, e fale dos defeitos dele. Que imediatamente ele vai lembrar dos seus, dos nossos. É aquela história do telhado de vidro. Então o marido chega para a esposa e faz uma série de críticas.
E aí a esposa se volta para ele, ou um vizinho que está ali, ou a sogra, que é pior. E imediatamente ele é exposto. E diz o ditado popular, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Né? Então, o juízo contra o irmão é também um juízo a meu respeito. Por isso é que eu disse. Quando eu julgo, eu me coloco lá em cima. Então, é como se eu não tivesse pecado, eu não tivesse erro, eu não tivesse defeito. Só quem tivesse defeito fosse o outro. E aí, Jesus nos lembra que o outro tem defeito, mas eu também tenho. Então, esse juízo é inclusivo, ele me inclui. Então, é como se Deus dissesse, você está apontando o dedo, censurando, criticando aquela pessoa por ela ter tal defeito. Então, a questão é de defeitos. Então, você está julgando o seu irmão, e aí o clima dentro da comunidade está horrível. Então, vamos agora fazer o seguinte, já que você levantou a questão, então vamos julgar todo mundo. Então, vamos agora começar por você. Então, aí a gente fica errado. Porque quando eu julgo alguém, eu tenho que saber que também Deus está me avaliando. Que eu não estou na cadeira de Deus acima de todo mundo olhando para baixo e fazendo um juízo como se eu fosse perfeito e todo mundo imperfeito. Deus está dizendo, ó, o juízo é inclusivo. Quando você julga alguém, quando você critica os defeitos do outro, então os seus defeitos saem de debaixo do tapete e vêm também para o banco dos réus. Então por isso ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Eu achei tremendo isso que o John Stott coloca, ele diz assim, o discípulo de Jesus é um crítico. Ou seja, alguém que usa o seu senso crítico. Ele não é uma pessoa alienada, que enganado, que vê tudo errado e não emite uma crítica honesta, justa, amorosa, com o objetivo de sarar. Ele diz no sentido de usar o seu poder de discernimento. O discípulo de Jesus é alguém que sabe discernir entre quem está certo e quem está errado. Ele diz, mas não um juiz, no sentido de censurar. Então, ele pode ser um crítico no sentido de discernir, mas jamais deverá ser um juiz, no sentido de censurar, de criticar, porque aquilo ali vai trazer dano ao nome da pessoa, vai fazer com que ela seja mal vista na sociedade e não vai ajudar em nada. Vai empurrar aquela pessoa cada vez mais para baixo. E aí, se todo mundo começa a falar de todo mundo, isso já não é mais igreja. É qualquer outra coisa menos reino. O Bantic, ele diz o seguinte, a censura crítica é um bumerangue. Certo? Ou seja, é aquele instrumento lá da Austrália que você joga e ele volta. Se você não se abaixar, ele arranca a sua cabeça. O Chamber, ele diz assim, cuidado com qualquer coisa que coloque você no lugar de uma pessoa superior. Então, no juízo, número 2 agora, a lei da semeadura e da colheita é aplicada. É aquilo que eu planto, é o que eu vou colher. E no item A eu coloquei, a régua divina é a mesma para todos. Olha o que ele diz, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados.
E com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Então, do jeito que eu julgo, se eu julgo sem compaixão, sem amor, se eu julgo só com a intenção de derrubar, de detonar o meu irmão, então é assim que as pessoas me julgarão. E a palavra julgar aqui, que é, pois com o critério, no grego é a palavra crima, significa julgamento, condenação do erro, decisão que alguém toma a respeito das faltas dos outros. Então, se no meu juízo eu não sou bondoso, misericordioso, cheio de compaixão, eu estou atraindo para mim a falta de compaixão, a falta de misericórdia. E a palavra medida é a palavra metro, de onde vem a nossa palavra metro. É uma medida, um instrumento para medir, uma vasilha para receber e determinar a quantidade das coisas. É como antigamente aqui se vendia feijão e até hoje, no mercados, nos grandes mercados, como o São Sebastião aqui em Fortaleza, eles vendem feijão no litro. Então, Jesus diz o seguinte, olha, do jeito que você medir, você vai ser medido. É aquela regra áurea, que você quer que façam com você, faça você aos outros. Então, se eu julgo sem misericórdia, se eu emito juízo sem misericórdia, sem temor, se eu não percebo que aquilo vai trazer dano e uma visão daquela pessoa de forma irrecuperável, então isso pode acontecer comigo também. Certo? O Champlin diz assim, quem não mostra amor, não recebe amor. Quem mostra ódio, atrai ódio. Quem não pode ver as coisas boas nos outros, não é visto como pessoa boa. Quem espalha veneno, mostra que está carregado de veneno. Quem não se mostra misericordioso, não recebe misericórdia dos outros. Então você vai ver que tem gente que é sempre ácida. Que chegou perto de você, ela não leva 2 minutos, ela já está com um juízo contra o outro. Então, quando Jesus fala isso agora, nós vamos para a segunda parte do texto. O juízo do outro é uma evidência da cegueira em relação a nós mesmos. Então, quando eu começo a pensar no outro e a julgar o outro, eu estou fazendo tirando o foco de mim para colocar no outro. Então, o julgamento é uma tentativa de me acobertar através da exposição do outro. Vou repetir. O julgamento é uma tentativa de me acobertar fazendo uma acusação, olhando para o defeito do outro. Por isso é que é tão bom falar da vida alheia. Todo mundo em algum momento já falou da vida alheia, de alguma forma. Por quê? Porque quando nós pensamos nos erros dos outros, os nossos erros são escondidos. Quando a gente está falando, e aí a gente começa a falar do fulano, tem 4 ou 5 pessoas ali reunidas, e elas estão falando mal do fulano, julgando sua maneira, seu comportamento, suas atitudes. E o que acontece é que elas não estão olhando para elas mesmas. Elas estão vendo o comportamento do outro. Mas ninguém ali está parando para refletir, rapaz, eu faço a mesma coisa.
eu faço a mesma coisa. E eu também tenho defeitos piores. Não, ninguém para. A gente está pensando tanto no outro, está acusando tanto o outro, está pensando tanto em quão imperfeito ele é, que nós não temos tempo de nos autoavaliar. Só um minuto. Então, o que acontece? No juízo, a gente sempre sai de cena. Quem está em cena é o outro de quem nós estamos falando mal. Então eu dividi em duas partes aqui esse texto. O juízo é fácil e detalhado quando no outro. E o juízo é difícil e superficial quando em nós. Então, quando é no outro, é fácil da gente julgar. E o nosso julgamento é detalhado, tem minúcias. Olha o que Jesus diz. Por que vês tu, eu, tu? Está falando conosco. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então quem fala é o emissor. Quem ouve é o receptor. Quem fala é o eu, Jesus. Quem ouve, nós somos o tu. Então, ele está falando comigo, com você. Ele diz assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Então ele diz, você é capaz de ver um argueiro, que é a palavra carfos, que era um pedacinho de palha, um resíduozinho de palha, um grão de areia, uma casquinha de cereal que o vento estava levando, um cisco, algo pequeno, mas que nós temos o poder de enxergar. Então, quando é nos outros, a gente vê de forma detalhada. Por menor que seja, nós temos lá nossa lente de aumento. Nós temos o nosso microscópio para ver coisas pequenas, para ampliar, e nós temos o nosso telescópio para ver as coisas longe. Então Jesus diz que quando é no olho do outro, eu vejo uma casquinha. Eu enxergo um pedaço de palha que o vento trouxe. Eu enxergo um grão de areia no olho do outro. E aí Jesus, por quê? É uma pergunta. Vês tu o argueiro no olho do outro? Então é fácil a gente enxergar no outro, mas é difícil enxergar em nós. O juízo é difícil e superficial quando em nós. Olha o que ele diz. Porém, não reparas, olha o que ele diz, na trave que está no teu próprio olho. Jesus diz, você enxergou algo diminuto, que é a palavra dokos. Significa aqui agora uma viga. Carfós era um pedacinho de palha, um grão de areia. Essa pessoa conseguiu enxergar. Mas não enxergava uma viga. É como se fosse uma coluna de um prédio. Ou uma dessas linhas que a gente coloca nas casas, para fazer os galpões ou as casas, o telhado, para ficar em cima. E Jesus disse, olha, no outro você é capaz de encontrar um argueiro. No outro você é capaz de ver uma palha,
um pedacinho de palha, um grão de areia, mas em você tem uma trave. É como se a pessoa estivesse com os olhos vendados, uma trave na frente, e ele não percebesse. Então, como é difícil a gente olhar para nós. E Jesus está dizendo para mim e para você, ao invés de você passar a vida inteira procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, cuidando da vida alheia e vendo tudo o que acontece de errado na comunidade da fé, na igreja e no seu irmão, olhe para a sua própria vida. Primeiro, tire essa trave que está no seu olho. Então amanhã nós vamos continuar, porque agora eu vou ser bem, eu estou cuidando mais da minha saúde, estou trabalhando demais, e amanhã nós vamos continuar para a glória de Deus. Deus abençoe, fique com Jesus e vamos olhar e ver assim, meu Deus, será que eu não tenho uma trave no meu olho? E você que não é cristão, Jesus Cristo morreu por você para perdoar, para tirar essa trave, que talvez você julgue a mim, julgue os cristãos, julgue a todo mundo. Você viva vendo defeitos nos outros, mas você não enxerga os seus defeitos. E que Deus possa fazer com que você seja capaz de, iluminado pelo Espírito Santo, reconhecer seus pecados, se arrepender, crer em Jesus, ser perdoado, começar uma nova vida e, ao invés de andar criticando e vendo o mundo de uma forma negativa, que você possa ser feliz com Jesus Cristo. Deus abençoe. Até amanhã.